Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Finalmente chegamos ao final da nossa matéria Sermão do Monte. Depois de 32 aulas, na verdade 17 lições, nós estamos chegando até o final. Com adendo que ainda teremos uma aula na semana que vem com uma exposição de parte desse texto também, ok? Então, antes de mais nada, vamos orar, nos colocar na presença do nosso Deus nessa noite. Oremos. Deus querido, nosso coração se alegra de estar presente com os nossos irmãos, junto com o Senhor, de estarmos, ó Deus, reunidos neste domingo pela manhã para buscar a Tua vontade, o Teu querer na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender aquilo que vai ser exposto hoje, mas principalmente aplicar às nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento. Dá-nos, ó Deus, essa graça de transformar em ação, em prática, aquilo que Tu nos ensinas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deixa eu dar uma levantadinha aqui. A lição 17 se apega apenas aos dois últimos versículos do capítulo 7, ou seja, do Sermão do Monte, e tem como título Quem é este pregador? Então, é óbvio que nós vamos falar hoje a respeito da bendita pessoa do Senhor Jesus neste contexto de ensino, neste contexto de pregação. E aí nossa lição começa aí na sua revista, no seu material, dizendo: na lição anterior consideramos as características dos ensinamentos de Jesus e sua chamada para um discipulado radical. Verificamos a superioridade do fazer sobre o dizer e o saber. Entendemos como é importante a prática dos ensinamentos do Mestre. Agora, queremos observar a própria pessoa do Mestre, ou a pessoa do Mestre propriamente dita, a partir de dois pontos importantes. Mas antes de nós seguirmos, irmãos, eu quero rever com os irmãos esse próximo slide, que mostrou como a gente fez uma divisão dessas últimas aulas, né? Então, aí estão os textos da lição 16, da lição 17, ok? Só que, como eu mencionei para vocês anteriormente, parte do texto do Salmo de Mateus 17, do Sermão do Monte, ficou fora da revista. E aí nós fizemos uma adaptação, digamos assim, e aí organizamos da seguinte maneira. No dia 26 nós fizemos a 16, no dia 3, agora já de julho, nós tivemos a exposição desse texto, né, foi semana passada. Hoje chegamos até a lição 17 e aí semana que vem nós encerramos com o final do nosso texto, né? Fazendo uma divisão das perícopes de outra maneira, né? E não daquela como a revista colocou. Isso aí, meus irmãos, é muito mais uma decisão didática do que qualquer outra coisa, né? Então eu não quis ignorar e atropelar as decisões da revista totalmente, uma vez que está nas suas mãos e você, querendo Deus Pai Todo-Poderoso, estudou. Então, eu não queria ignorar isso, mas também não deixar de fora, como eu falei, não entendi porquê, parte desse texto e a gente fez essa adaptação, ok? Bem, seguindo então para o texto de hoje, quais são os nossos objetivos? Saber, compreender definitivamente que não há mestre senão Jesus. Sentir, amar a Deus desejando se submeter integralmente a Ele. E agir, ser sal da terra, obedecendo aos ensinos do Senhor absoluto. Então, em resumo, irmãos, nós temos essa ideia, obviamente que está um pouco, infelizmente, defasada, né, sobre a figura do mestre, a figura do professor, certo? Então, tem-se até criado essa crítica de que, antigamente, os pais iam à escola para ouvir dos filhos e o filho tremia na base, porque o que o professor falava, acabou. Hoje, passados 20, 30 anos, os pais vão na escola saber dos filhos e os professores têm que tremer, porque o menino tem a razão e o professor tem que ser perguntado, né, questionado aquilo que faz. Eu
Eu não lembro se esse vídeo estava em português. Aquele vídeo da professora, daquela senhorinha, ela estava legendado ou eu traduzi? Tem um vídeo, irmãos, eu não lembro, né? Eu postei nas redes sociais, na verdade, só no Facebook. E esse vídeo, eu acho que já mencionei em alguma conversa com os irmãos alguma vez. Ele é muito interessante, eu vou abrir esse parênteses aqui, porque a gente até tem um tempo, em que essa professora chama o seu aluninho, né? Porque ele tirou uma nota baixa, e aí ele está chateado. Um menininho desse tamanho, está chateado com a professora, que é uma senhorinha de uns 70 anos. E aí ele reclamou da nota, cara emburrada, braço cruzado, desse tamanho. Aí ela falou o nome dele lá, Billy, sei lá, Billy, mas você errou. Quanto é 2 mais 2? Aí ele, 22. Não, Billy, 2 mais 2 são 4. E aí os pais vieram, né? E ouviram já com uma tremenda de uma atitude, mas depois já caíram matando em cima da professora também, e que isso não vai ficar assim. E inclusive a mãe deu um tapa na cara da professora porque disse que seu filho não sabia. É um vídeo que está tentando mostrar uma situação um pouco exagerada, mas o vídeo vai e chega ao ponto do diretor ir confrontá-la e, eventualmente, provavelmente uma profissional que trabalhava há décadas ali, ela é demitida. Nos Estados Unidos, irmãos, a escola pública, ela não é por concurso, é por contratação, né? O diretor geralmente é contratado pela junta de educação, certo? Que é formada, e ele que contrata os profissionais, porque é interessante para ele ter bons profissionais, porque o desempenho da escola traz mais dinheiro, né? É diferente do Brasil, que é por concurso. Bem, então ela é demitida. E na hora que ela recebe a notificação, inclusive já tinha saído no noticiário o que estava acontecendo. Quando ela chega para receber a sua notificação de demissão final e seus direitos, né, trabalhistas, tem um monte de repórter. O diretor faz um circo. E aí, né, com um sorriso político e querendo mostrar que ele tentou de toda maneira mostrar, professora, que ela não podia ser intolerante assim, né? E aí ele dizia, inclusive nós vamos pagar todos os seus direitos. No mês passado, $2.000. E vamos pagar o desse mês integral, mesmo ela não tendo completado porque ela estava afastada. Outros $2.000, total $4.000. Aí a professora interrompeu. Não, $22.000. Se vale para o Billy, lá na prova dele, que 2 mais 2 é 22, 2 mais 2, 1.000, também são 22 mil. Aí termina o vídeo com o professor com aquela cara de tacho, né, como a gente fala na minha terra. Eu vou tentar encontrar, irmãos, eu posto lá no grupo, vocês dão uma olhada, porque onde eu quero chegar, meus irmãos? Nessa época não era assim, não. Quando Jesus começa a ser reconhecido como rabi, como mestre, como professor, como até algumas traduções e português preferem, tem certa dificuldade de, né? Prefiro mestre, né? É mais formal. Isso não era uma força de expressão. De fato, é o equivalente a chamar Deus de Senhor. O mestre, irmãos, ele era seguido. Então, se você vê os discípulos fazendo coisas do dia a dia, coisas ordinárias que o Senhor mandava fazer, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai buscar o burrico e etc., é porque entrava dentro do escopo de ser um discípulo, você seguir dessa maneira. É claro que isso não se aplica hoje, se você está discipulando uma pessoa, não é isso que eu estou dizendo, mas esse era o escopo da época. Então, por muito tempo, essa multidão seguia mestres que não mereciam esse título. E é exatamente o que o nosso texto vai falar. Vamos lá, clica ali, foram 2 versículos só. Olha lá, vamos juntos, irmãos. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, esse, para mim, era a maior preocupação que escribas e fariseus tinham com Jesus. Alguém que estava chamando mais a atenção do que ele, alguém que estava sendo mais respeitado do que ele, e não é porque apenas ele conhecia mais. Essa autoridade é muito mais do que apenas conhecimento, e infelizmente nos tempos modernos tem sido entendida como alguém que fala com força, com propriedade, que vocifera, não sei o quê. Eu concordo, do ponto de vista homilético, ou seja, da arte de pregar,
se eu estiver aqui na frente falando com vocês com essa voz que nunca muda o tom e tal, eu mesmo vou me botar para dormir. É óbvio, né, que quando nós aprendemos sobre oratória, sobre homilética, né, ser muito introvertido e tal não é bom, claro. Mas a autoridade que nós estamos falando aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com ter uma boa oratória. Não tem nada a ver com isso. Eu já vi vários casos de gente que falava com muita pompa e não sei o que e tal, e por trás a vida era um absoluto desastre e a doutrina ainda era pior. Então, o que estamos falando sobre autoridade nesse texto? E é muito daquilo que a gente vai ver hoje no nosso estudo, ok? Ponto 1. A doutrina de Jesus. As multidões estavam atônicas, maravilhadas, pela forma calma, certa e despretensiosa com que Jesus expunha a lei para os cidadãos do reino. Por que eles estavam atônicos, ou seja, sem fala? Por que estavam maravilhados? Porque o ensino de Jesus não era rebuscado ao ponto de ser até incompreensível. O desdobrar que os fariseus e escribas faziam da lei, porque há de se entender, meus irmãos, o que eles ensinavam não era uma exposição do texto bíblico. Eles não faziam o que o seu antepassado, o escriba Esdras, fez lá em Neemias capítulo 8. Lembra? Ele explicava e expunha as escrituras. O que os fariseus faziam, irmãos, era ensinar o povo em cima de comentários, porque era isso que eles faziam o tempo todo. Eles ficavam debatendo minúcias da lei para dizer se você, quanto você pode andar, quantos quilos você pode carregar, o que você pode fazer ou não pode fazer no sábado, por exemplo. E esses ensinos traziam muito mais peso, daí a ideia do legalismo, irmãos, do que realmente transformar a vida de alguém. Em lugar de pregar aquilo que o povo realmente precisava, como, por exemplo, anunciar a vida do Messias. Até isso eles complicaram. Como eu já expliquei em outras aulas, a ideia era tão dividida, as interpretações eram tão variadas, que de fato o povo de Israel esperava dois Messias. Um Messias profeta e um Messias guerreiro. Porque eles não conseguiam ignorar a realidade de séculos de opressão. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma agora, passando na mão de um império para o outro, eles não conseguiam ignorar isso e olhar para a palavra de Deus e pregar, ensinar aquilo que ela realmente estava dizendo. E aí está esse camarada que já é considerado por alguns o Messias, e o ensino dele faz uma reprogramação na cabeça das pessoas. O ensino deles muda a forma com que as pessoas estão enxergando o Messias que viria. Claro, muitos ainda esperavam. Não, tem uma hora que ele vai se revelar e vai levantar o povo de Israel contra os opressores, mas muitos já estavam entendendo e é exatamente isso que os deixava impressionados com o que ele falava. Este não era o primeiro mestre que eles ouviam, mas era absolutamente diferente dos demais. Estavam familiarizados com mestres que atavam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não os moviam. Mestres que engoliam o camelo e coavam o mosquito, limpos por fora e sujos por dentro, cheios de hipocrisia e iniquidade. Vamos dar uma olhadinha, irmãos, nesses trechos que estão aí? Mateus, capítulo 23, 4, porque essas são afirmações de Jesus a respeito dos mestres da lei. Afirmações que ele falava, algumas vezes, inclusive, na cara deles, sem dó nem piedade. 23, 4. Vamos voltar um pouquinho. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mais adiante, no mesmo capítulo, né, você tem aí o outro texto que começa no versículo 13 e vai até o versículo 26, eu não vou lê-lo que é muito grande, mas como é que cada versículo começa, irmãos? Ai de vocês,
mestres da lei, fariseus, hipócritas. Ele vai repetir isso, 1, 2, 3, ele vai ter uma variada, mas vamos continuar. 4, 5, 6, 7. 7 vezes ele vai chamá-los de hipócritas e outra vez de cegos. A ideia do hipócrita é aquele que fala uma coisa e vive outra. Não é a pessoa que luta para melhorar, né, e mudar a sua vida e vencer os seus pecados e tal. Não. É alguém que deliberadamente ensina uma coisa e vive outra. Que deliberadamente ensina uma coisa, mas tem uma prática diferente. E é assim que ele classifica os fariseus. A grande questão, meus irmãos, é que as pessoas conviviam com eles. Apesar deles serem uma casta mais rica e até mais separada, as pessoas notavam essa diferença. Notavam como eles falavam de humildade, mas se vestiam com pompa. Notavam como eles falavam de humildade, mas eles tinham orgulho de fazer ofertas e trocar trombetas. Lembra disso? Jesus literalmente fala sobre isso. Então, alguma coisa não batia entre o ensino e o comportamento deles. Último parágrafo do nosso slide. As palavras de Jesus, como ele mesmo asseverou, são espírito e são vida. João 6,63. Como Pedro declarou, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Então, meus irmãos, o que essa primeira parte já nos ensina? A palavra de Deus, ela não perde, mas aquele que usa a palavra de Deus de maneira inadequada esvazia a palavra do seu poder. Não ela em si, mas quando ela não é usada para ensinar aquilo que ela realmente está ensinando, você começa a sair do escopo, do alcance, da onde o Senhor diz, a minha palavra não voltará vazia, mas ela fará aquilo para o qual eu a determinei. O que eu quero dizer, meus irmãos? É por isso que esse pastor defensor de carteirinha, cheerleader, faço com pompom e tudo, de pregações positivas. Porque quando o Senhor nos deu a sua palavra, ela foi escrita com um objetivo, correto? Então, quando você pega um texto e usa-o em um objetivo completamente fora daquilo que foi o intento do escritor e do autor, com A maiúsculo, você esvazia aquele texto do seu poder, do seu objetivo. É como se alguém pegasse uma carta que você enviou para mim, destacasse uma frase e fizesse toda uma palestra em cima daquilo, e depois você vai verificar na carta, e eu não disse nada a ver com o que a pessoa depreendeu daquele pequeno trecho. E é muito que você vê isso é muito do que se vê, meus irmãos, invertiu a ordem das palavras, em muito púlpito, em muito ensinamento hoje, até em livros, onde coisas que não têm nada a ver com o texto são usadas. Quer ver só? Está mais raro hoje, um carro que está lá com o adesivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Pede para a pessoa explicar por que ele colocou aquele adesivo lá. Eu duvido. Eu dou 1 em 20 pessoas que vai conseguir chegar perto do significado de Filipenses capítulo 4. Por quê? Porque se criou essa mania de usar a Bíblia como uma série de ditados populares. Certo? Uma série de coisas desconexas. E é até complicado, porque quando você diz, isso não é o significado é outro, ainda tem crente que se coloca contra isso. Ainda tem crente que diz um monte de coisa que você, o espírito mata. Ou, não, a carne mata, a letra mata, o espírito vivifica, sei lá o quê, e inverte tudo. Porque você está simplesmente se atendo ao que o texto está querendo dizer. Essa era a diferença, meus irmãos. As palavras do Senhor eram, obviamente, do Senhor, mas estavam diretamente ligadas à mensagem que este povo precisava ouvir. Enquanto que os fariseus e escribas ensinavam prática em cima de prática, em lugar de realmente ensinar aquilo que a palavra de Deus tinha que ensinar a eles, especialmente a necessidade de viver uma vida piedosa, de viver uma vida de misericórdia,
de viver uma vida dedicada a Deus e uma vida que ansiava a vinda do Messias. O objetivo desses líderes, irmãos, deveria ser levar o povo da Judéia, né, da sua época, que era praticamente o que existia, do resto do povo de Israel, a buscar a Deus em arrependimento. Quando você olha a postura de outros líderes do passado, né, bons líderes como Esdras, Neemias, como o próprio Daniel, Daniel me surpreende, meus irmãos, porque ele faz uma das orações mais bonitas da Bíblia, aonde diz: Senhor, nós pecamos. Como assim, Daniel? Quando você foi para a Babilônia, você era um adolescente, e diz o texto que você era um rapaz fiel a Deus, isso é comprovado no primeiro capítulo de Daniel, mas ele se inclui e clama ao Senhor que perdoe o povo de Israel. Nós temos sido desobedientes, assim como nossos pais e tal. Uma oração linda, ou seja, uma oração que, preservada para a posteridade, devia levar o povo ao arrependimento, devia levar o povo a um coração contrito diante de Deus. E eu fico pensando, irmão, se esses líderes tivessem de fato ensinado o seu povo, se esses líderes tivessem de fato levado o povo de Israel à oração, mas em lugar disso ficou um vácuo de ensino espiritual. E o que acontece no vácuo, irmãos? Sempre outra coisa ocupa o seu lugar. E basicamente nos dias de Jesus ocupou o espírito nacionalista, manifestado particularmente nos zelotes e nas revoluções, ok? E um espírito cerimonialista, tradicionalista, que não tinha ligação direta com Deus, mas o templo, o culto ao templo e o sacrifício se transformaram em si em um ídolo. Não tinha mais Baal, isso ficou, irmãos, lá antes do cativeiro babilônico, é verdade, mas a religiosidade virou um ídolo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe, meus irmãos, outro dia eu li um post em que alguém falava com tamanha, orgulho mesmo, não tem outra palavra não, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a sã doutrina, de conhecer a doutrina da graça, que eu fiquei olhando aquilo ali, a mão de comentar coçou, né? Mas Jesus foi misericordioso e me impediu, porque a minha vontade era fazer uma paráfrase da oração, da história do fariseu e do publicano. Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse neopentecostal. Eu conheço a Confissão de Londres. Eu conheço a sã doutrina. Eu já decorei o credo apostólico. Eu sei explicar a justificação. Eu sei toda a minha soteriologia. Porque era assim que aquele irmão passava, arrotando orgulho, arrotando superioridade. A postura correta, meus irmãos, quando você é abençoado com qualquer coisa correta, boa, que agrada a Deus, é quebrantamento. Quebrantamento, porque poderia ser você militando no erro. Poderia ser você ensinando o erro doutrinário. Aí Deus tem misericórdia de nós e a gente vai responder com vaidade, porque esse foi o caminho, meus irmãos, que levou um escriba como Esdras, passados séculos, nos escribas que nós temos hoje. Por que eles não tinham um coração de servo, de seriedade com a palavra que o seu antepassado tinha? Porque eles começaram a se sentir superiores. Inclusive, me falha agora a memória, mas o termo fariseu, ele tem a ideia dos separados, dos escolhidos. Em outras palavras, nós somos, vocês não. Talvez tenha surgido inicialmente com um bom objetivo, mas com o tempo se corrompeu completamente. Vamos falar também sobre a autoridade de Jesus. O que também deixou a multidão atônita, e o faz até hoje, conforme Hunter, um comentarista, foi a autoridade com que ele ensinou. Era extraordinária. Ele não hesitava, não era inseguro, nem extravagante. Essa autoridade real, que maravilhava a multidão, destaca várias importantes características de Jesus. Nós vamos
detalhar essas características, meus irmãos, mas aí nós vamos começar, como eu disse, a chegar aquilo que diferenciava Jesus desses demais pregadores ou mestres, vamos dizer assim, da época. E eu quero destacar, meus irmãos, que quando você tem convicção daquilo que você sabe, é mais fácil ensinar com autoridade. O que eu percebo também, meus irmãos, muitas vezes, é que alguns pastores, alguns professores, algumas pessoas, elas não tomaram o tempo suficiente para examinar o texto bíblico para poder ensinar com convicção. Então, às vezes quando eu falo isso, é até perigoso, porque as pessoas podem pensar assim, poxa, então tomara que eu não quero ser pregador expositivo. Eu não quero ensinar como se deve, porque isso dá muito trabalho. Mas o fato é, meus irmãos, que quando dá trabalho, o resultado é recompensador. Então, passei a semana inteira examinando o texto que nós vamos ver hoje à noite. É claro, meus irmãos, que eu poderia falar muito mais do que apenas vou falar do versículo 7 ao versículo 12 em 50, 60 minutos, às vezes um pouquinho mais. Mas o que é mais importante é que o que eu vá falar, eu tenha examinado o que é a si mesmo. Teve uma vez, por exemplo, um exemplo aleatório aqui, que eu mencionei no texto uma correlação da palavra que eu estava examinando, no texto que ele estava pregando, certo? Com outro texto do Novo Testamento, certo? Só que tem um problema, irmãos. Nem sempre, preste atenção rapidinho para você entender o meu dilema. Nem sempre quando em português você tem a palavra X em Paulo, e aí você vai usar um texto também de Paulo, ou de João, ou de Pedro, pouco importa, e a mesma palavra X em português aparece, não necessariamente ela é a mesma palavra no original. Então, se eu quero fazer uma correlação dessa palavra com a mesma palavra em português em outro texto, eu tenho que ter certeza que a mesma palavra em grego está sendo usada. Só que, nessa ocasião, eu me esqueci de verificar isso. E aí, quando eu estava aqui na frente, veio a sessão, porque eu fiz a menção, e aí, aquela coisa assim, eu vou continuar, depois eu volto e dou uma olhada se está como eu falei. E eu não fiz. Me esqueci completamente. E eu não usei. Eu pulei aquelas 5 linhas que dava aquela correlação e não mencionei que a palavra X no nosso texto ocorre quando Paulo fala com os fulanos tal nesse texto. Porque eu não tinha certeza. Eu não tenho autoridade para falar uma coisa que eu não chequei, que eu não confirmei. Hoje à noite eu vou mencionar a palavra irrepreensível. Está no seu texto. Pedi que os irmãos lessem, né? Não vou pedir que você levante a mão, mas amém? Vamos lá? Se você lembra bem, Paulo fala lá em Timóteo, capítulo 3, que é importante que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível. Não é isso? Não é exatamente a mesma palavra. Elas têm a mesma origem, mas não é a mesma palavra. E eu tive que verificar isso, senão eu ia falar besteira. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que a autoridade, que é o ponto 2, está completamente ligada ao ponto 1, a doutrina de Jesus. Por que os fariseus não tinham autoridade? Por que determinados pregadores faltam autoridade? Porque parece que eles estão falando com propriedade, mas eles não examinaram, eles não verificaram se aquilo é assim mesmo. Eles não verificaram se o texto está sendo explicado da maneira correta. Em nossa igreja, meus irmãos, nós temos cerca de 9, 10 irmãos que pregam, especialmente nossa congregação. Daqui a 2 meses nós vamos começar uma nova turma de pregação expositiva. E eu falei para eles que eles estão todos automaticamente matriculados. Outros também que não estão nesse grupo também estão entrando nessa turma. Por quê? Porque tanto aqui, quando não é o pastor que está pregando, como em nossa congregação, nós queremos pessoas que possam pregar com autoridade. A autoridade é, como eu falei também, viver aquilo que você prega, mas é conhecer e estar pregando com propriedade aquilo que você está falando. Não há espaço, irmãos, para achômetro. Não há espaço para improvisação.
tem que haver uma seriedade com o texto bíblico. Mas vamos ver outros detalhes sobre a autoridade de Jesus, em particular dele, né? Que obviamente não é a mesma coisa para as nossas vidas nesse particular. Bem, a autoridade de Jesus como mestre. Ensinava a lei absoluta, interpretava a lei de Moisés, mas mostrava a lei de Deus. Era judeu, mas não seguia os padrões judaicos. Ele está se referindo ao judaísmo corrompido do primeiro século, né? Seus ensinos não estão culturalmente limitados ao povo judeu, são universais. Os escribas não tinham autoridade própria como a que ele, Jesus, demonstrava sobre si mesmo. Antes de ler esses textos, meus irmãos, qual é a diferença? Da forma como os escribas e fariseus interpretavam, eles exclusivavam, não sei se tal palavra existe, a lei aos judeus. Você precisa se comportar desta maneira, quando na verdade a lei possui princípios, como o nosso texto diz, que eram universais. Então, quando Jesus extrapola a lei a uma mera obediência cerimonial, o que ele está nos ensinando? Ela é para todo mundo, porque era isso, para isso que Israel havia sido chamada. Em obedecer à lei, essa nação serviria, irmãos, como uma vitrine, certo? Como um outdoor, uma propaganda da sabedoria, da justiça e de quem é o nosso Deus. As outras nações deveriam olhar para Israel, certo? Inclusive, Moisés fala isso. Deviam dizer o quê? Que nação é essa que recebe uma lei como essa que o Deus de vocês deu? Eles deviam ficar admirados. Admirados com o quê? Com o cerimonialismo? Admirados com alguma coisa seca? Não, mas com aquilo que transformava a vida social deles, aquilo que transformava a ética deles. Que, inclusive, irmão, se você já deve ter passado com certeza na sua leitura anual, se você ler com atenção, você verifica isso na lei de Moisés. Ela não serve como lei civil para nós, ela não serve como lei cerimonial para nós, é claro, mas como moral e ética. Existem grandes ensinamentos lá que, como Moisés disse, iriam trazer admiração aos outros povos. Foi isso que aconteceu? Nem de perto. Nem de perto. Muito pelo contrário, irmãos, eles demonstravam que não tinham entendido nada. E a culpa principal era de quem? Desses homens com quem Jesus está sendo contrastado. Porque ele não ensinava aquilo que deveriam aprender. E aí, meus irmãos, de novo tem um paralelo com a igreja. Como o pastor sempre tem falado, irmãos, e inclusive está até no boletim de hoje um pouco sobre isso, ou foi na semana passada, a gente não tem diferença diante do Senhor entre um crente e outro. Mas aquele que tem qualquer posição de ensino, quer seja como um pai ou uma mãe, quer seja como um professor de EBD, como um pastor, como um pregador, como o que quer que seja, como um discipulador, a sua tarefa é transmitir para aquelas pessoas muito mais do que mero conhecimento, acúmulo de fatos. Mas é importante que você verifique o que aquela pessoa precisa ser trabalhada pela palavra de Deus para a transformação de vida. Nosso seminário era um dos poucos na época, né, que seguiam uma filosofia tripla: estudo, vida e ministério. O estudo é óbvio e o ministério também. O que era a vida? Os professores, coordenadores e outros, e diversas instâncias ali, observavam a vida dos alunos, e não assim de uma maneira policial, mas buscando ajudar aonde haviam áreas aonde o comportamento, a ética mesmo, até a moral, se fosse necessário, precisava ser trabalhada na vida daquela pessoa. Aonde um comportamento precisava ser moldado. Eu me lembro, por exemplo, que o tio do nosso pregador de uma conferência do TV Mark Jr., né? O tio dele, uma vez tratou comigo que eu era muito solícito, mas só naquilo que eu gostava de fazer. Em outras palavras, as tarefas estavam aqui. Eu nunca me negava a dizer o que eu posso fazer para ajudar. Esse era o ponto, ele disse. Mas se tinha, né,
Por exemplo, que limpar o bumbum do neném ou brincar com a criança, eu optava por brincar com a criança. Eu escolhi a tarefa que eu gostava e não a tarefa que às vezes era mais necessária. E ele estava certo. E é interessante, meus irmãos, como você às vezes tem falhas no seu caráter, no seu comportamento, e não necessariamente você percebe isso. Porque no fundo, você sabe o que o Joveci estava pensando? Nossa, que servo que eu sou. Eu vejo uma necessidade e eu preencho a necessidade. Que eu gosto. Essa última parte o meu ego não me falava. Ou seja, o trabalho de um discipulador, de um professor, de um mestre, é ajudar você a polir menos os seus troféus e gastar tempo cuidando do quarto da bagunça, cuidando da área onde você precisa ser trabalhado. Aliás, meu irmão, cuidado quando você faz o contrário, inclusive no seu devocional. Alguém perguntou assim, poxa pastor, no devocional eu tenho sempre que ter uma área para trabalhar? Eu falei, meu irmão, sempre não, mas se você espremer, se você cavucar, mas geralmente, irmãos, o quarto da tranqueira, ele está no subsolo, e a gente gosta de ficar aqui no primeiro andar, né? Onde está tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo lustrado, tudo tirado do pó, e aí a gente não vai lá fundo para ver realmente onde precisa ser trabalhado, mexido na nossa vida. E o ensino da palavra tem, com certeza absoluta, este objetivo. Vamos aí para esses textos, para não deixar de dar atenção a eles. João, capítulo 7. (15 a 16). Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução, sem ter estudado? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. O que a multidão estava se perguntando, irmãos? Porque normalmente eles estavam com essas duas castas, né? Essas duas, tinham os fariseus, escribas, etc., os religiosos, líderes, e o povo. Inclusive a opinião desses, lembra? Qual era a opinião deles sobre as massas? Que eles eram uma plebe, indouta, ignorante. Essa era a ideia. E detalhe, meus irmãos, para pensar. O menino judeu, tá? Ele era instruído em casa desde o começo. Lembra de Timóteo? Desde pequeno você sabe as sagradas letras. Quem ensinou? A mãe Eunice e a avó Lloyd. Então não é, meus irmãos, comparado hoje, o povo judeu sabia mais do Antigo Testamento do que o povo cristão hoje sabe da Bíblia. Ainda assim, aos olhos dos escribas fariseus, eles eram uma massa de ignorantes. Por quê? Porque eles não gastavam seu tempo nos comentários e nas discussões infindas, dividindo cabelo, né? Não estou falando do cabelo, não, dividindo fio de cabelo, porque era o que eles gastavam com coisas desnecessárias. Por isso que a multidão considerava, eles é que sabem. Na verdade, eles não sabiam. É isso que Jesus está provando aqui. Quem tinha o verdadeiro conhecimento era ele, e não aqueles que estavam instruindo o povo de forma tão errada. Capítulo 14. Versículo 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. No segundo texto, meus irmãos, nós confirmamos aquilo que eu mencionei anteriormente, que o que dá autoridade ao ensino é também a sua origem. Jesus disse, aquilo que eu ensino vem do Pai. Então, nós não temos como Jesus essa ligação direta, né, com o Senhor Deus, e a gente não é profeta nesse sentido, mas todo crente, quando fala a palavra,
ele é revestido de autoridade. Essa autoridade, irmãos, que realmente nos importa. Quantas vezes, irmãos, eu digo para a glória do Senhor, as pessoas ficam admiradas, pastor, que mensagem, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Você está admirado porque você está acostumado a ouvir coisas que não são da Bíblia, e quando agora está ouvindo coisas da Bíblia, o queixo está caindo. É como se, de repente, meus irmãos, você estivesse comendo aquela comida insossa a vida inteira, ou por muito tempo, e alguém coloca diante de você um prato, um arroz, feijão, bife, à parmegiana, é claro, com salada, bem temperado, sal no ponto certo, né? Aquele alho bem tostadinho e tal, não é verdade? É a mesma coisa? Quem já teve que comer comida insossa aqui por um motivo de saúde? É horrível. Deve ser terrível. Quando nós temos, irmãos, o acesso real à palavra de Deus, esse tempero é usado por Deus para trazer essa diferença e o entendimento de que a gente está realmente sendo agora alimentado pela palavra, tá? Uma aplicação aqui, meus irmãos. Os ensinos de Jesus transcendem os limites da Palestina e alcançam os confins da terra. Ou seja, não é apenas tudo que nós estamos vendo aqui para as pessoas da época que estavam ouvindo Jesus, mas ele mesmo disse que seus discípulos, nós, devemos ser testemunhas, esse é o texto de Atos 1:8, né? Até os confins da terra daquilo que ele vinha ensinando. Seguindo, irmãos, ponto número 2 aí da divisão 2 romano. A autoridade de Jesus como Cristo. Eu quero recomendar para cada um de nós um exercício. Toda vez que você ler a Bíblia, particularmente, claro, o Novo Testamento, e você passar pela palavra Cristo, mentalmente você leia, muito obrigado, Messias, certo? Toda vez que você lê, lembra disso. João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana. Ela diz, eu sei que quando Cristo vier, ele, né? Não é isso que ela fala? Quando Cristo vier. O que ela disse, irmãos, em aramaico, conversando com ele ali? Eu sei que quando o Messias vier, porque isso é o que a gente não pode esquecer que significa a palavra Cristo. Irmãos, parece brincadeira, mas quando eu era pequeno, eu achava que Cristo tinha alguma coisa a ver com cruz. E durante anos eu achei isso. Anos a fio. Cristo deve ser uma coisa lá do latim. Cristo, cruz, Cristo. Não tem nem ligação. A palavra grega ou latina para cruz, latina até vai, mas grega para cruz tem nada a ver com Cristo. Stauros, quanto que Cristo é Christos, né? A palavra é grega. Então é importante a gente ressaltar que nós estamos falando agora da autoridade de Jesus como o Messias prometido desde Gênesis capítulo 3, esperado durante a promessa dada a Abraão e profetizado por Moisés e por todos os profetas. Vamos lá. Jesus sabia que tinha vindo ao mundo com uma missão. Ele era o cumprimento de toda a profecia. Ele era o cumprimento do tempo de Deus. Ou seja, meus irmãos, essa autoridade de Jesus em pregar vinha porque ele veio para exatamente isso. Para trazer não apenas a redenção, não apenas morrer a nossa morte, mas viver a nossa vida. Então ele se torna para nós, meus irmãos, na sua missão, no seu trabalho como mestre, nessa autoridade dele, como exemplo de como devemos ensinar. E aí nós temos esse exemplo reforçado, porque não é qualquer pessoa, não é como se eu estivesse copiando um professor do seminário. Não é como se eu estivesse copiando ou imitando um bom pregador. Eu estou tomando lições de como ensinar de quem tem completa autoridade, tem direito de fazer isso. Porque ele veio exatamente para explicar as coisas que ficaram ainda como mistério, coisas que ficaram ocultas desde o Antigo Testamento. Vamos olhar um pouquinho, irmão, sobre essa afirmação aí, Mateus capítulo 10. Versículo 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, como Messias, nós estamos seguindo essa autoridade de Jesus, sendo por ele agora enviados, certo? Nesse sentido, irmãos, todos os cristãos são apóstolos. Por quê? A palavra apóstolo, ou apóstolos,
significa enviado. Então, é um termo simples que transformou-se em um termo técnico, né? Nós não somos apóstolos, é claro, como Pedro, Tiago, João e etc. Mas nesse sentido, todos nós fomos enviados para fazer a obra, e é exatamente o que o texto está falando. O Pai enviou o Filho, e agora nós somos enviados para que na autoridade dele nós possamos continuar a obra. Mas como essa autoridade é preservada, irmãos? Com tudo aquilo que nós vimos até agora. Pregando a doutrina que ele ensinou, certo? Conhecendo a doutrina do jeito que ele ensinou. Sem, como diria a minha avó, inventar moda, né? Mateus 15, mais adiante um pouco, versículo 24. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. É a conversa com a mulher cananeia, a mulher de Tiro e Sidom, ou Ciro Fenícia, em algumas traduções, e aí ele está especificando exatamente como ele foi enviado. Mais adiante, 21, 37. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Em resumo, irmãos, esses 3 versículos está comprovando que Jesus era o cumprimento de toda a profecia. Mateus, em especial, particularmente no início, irmãos, do Evangelho, ele vai usar sempre uma fórmula que diz o seguinte: como disse o profeta. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus, como com certeza a maioria dos irmãos sabe, tinha um público, um destinatário entre os judeus. E aí ele, para comprovar aos judeus que Jesus era o Messias, ele cita diversas profecias do Antigo Testamento, comprovando que elas se cumpriram em Jesus. E aí isso se cumpre, irmãos, no tempo, certo? No tempo de Deus. Nossa lição destaca Mateus, capítulo 1, versículo 15. Marcos, desculpe. Obrigado. Eu estava indo certo, falei errado. E diz: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Mas eu creio, meus irmãos, o segundo texto que eu coloquei ali, ele ainda é melhor para falar sobre esse tempo da vinda do Messias como o tempo exato onde ele tinha que vir. Porque talvez você já tenha se perguntado, né? Pastor, por que Jesus não veio antes? Por que ele não veio, né, lá no tempo já de Abraão e tal? Vamos lá. Gálatas 4:4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, Jesus não nasceu, meus irmãos, nem um dia a mais, nem um dia a menos, do exato momento quando ele tinha que nascer. As razões, as explicações são as mais variadas, desde o próprio Império Romano. Como já falei várias vezes, a situação em que o Império estabeleceu foi extremamente propícia para a expansão do Evangelho. Alguém até me falou assim: você acha, pastor, que Jesus poderia ter vindo nos nossos dias e não nos dias em que ele veio? Não. Por quê? Não sei, só sei que Gálatas 4:4 diz que ele veio no tempo certo. A ideia de plenitude do tempo, meus irmãos, é quando o tempo se enche, ele cumpre. Ele não pode, ele se passar, transborda. Se tiver menos, fica vazio. Então, quando deu a pleroa, o enchimento do tempo necessário, Jesus veio. Por isso que ele é o Cristo, por isso que ele é o Messias. Ok? Mas também, meus irmãos, a autoridade dele como Senhor é destacada na nossa lição. Jesus não era simplesmente um rabino, mas era mestre e senhor. Dava ordens esperando obediência e fazia advertências. Um rabino ensinava a Torá. Jesus ensinava o verdadeiro significado da Torá. Qual a diferença? A gente já falou. Inclusive, destacou que a gente tem que tomar cuidado no nosso próprio ensino. A nossa tarefa, meus irmãos, não é apenas ensinar fatos, não é apenas ensinar conhecimento, mas trazer transformação de vida. É por isso que os alunos do CFM, inclusive, aprenderam em estudo bíblico indutivo e as irmãs aprenderam com a minha esposa no treinamento para os grupos pequenos, em método estudo bíblico, o OIA. Quem lembra do OIA? Você pega um texto, você primeiro o lê abundantemente e faz as suas observações. Muito bem.
Depois, com as informações que você tem, e talvez outras ferramentas, você vai para a letra I, que é a interpretação. Aí é que está o problema, meus irmãos. Os fariseus observavam, interpretavam erroneamente, mas ficavam aí. Ou seja, pior do que tudo, porque hoje, se um pastor ou pregador ele interpreta corretamente, ele pelo menos interpretou corretamente. Nem isso o pessoal fazia. Mas ainda assim, meus irmãos, não basta. Nós tínhamos um professor, ele inclusive esteve em nossa igreja há 17 anos atrás, quando ainda estávamos lá na Villeroy. Nós tínhamos um professor, meus irmãos, que para mim ele era o terror da capela. Apesar que era um homem doce, até hoje um homem muito doce. Mas por quê? Porque ele fazia aplicações, irmãos, que ia lá dentro do quarto da gente. Quando eu me refiro ao quarto, dormitório, né? Não era aquela coisa superficial e tal, não. Ele fazia aplicações que incomodavam, que faziam você dizer assim, eu estou fazendo isso aí, sim. Eu tenho que mudar. Mas esse é o papel. E às vezes é muito difícil, meus irmãos, a gente ser tão bom nessa área, mas quanto melhor você for no seu ensino, em que você mostrar como que a pessoa pega aquele texto e vive aquele texto na aplicação, você está sendo mais bem-sucedido como mestre, como alguém que está ensinando, porque esse é o objetivo. E aí a nossa última frase ali. O rabino, na época, ele só ensinava fatos, mas não havia real transformação de vida. Não entrava no dia a dia da pessoa para mostrar aquilo que ela precisava mudar diante daquele texto. Vamos ver alguma coisa em relação a isso? Alguns textos. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, quando Jesus está aí, meus irmãos, ensinando, ele não está ensinando apenas decorem esses fatos, mas façam isso que eu estou querendo dizer, a aplicação. E aí ele relaciona com o senhorio dele. Lá no lava-pés também, em João capítulo 13, Jesus vai fazer a mesma afirmação, para usar o seu senhorio como algo que deveria ser copiado diante da atitude que ele estava tendo. João 13, 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. E aí, completando 14, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, de novo, irmãos, ele ensinou algo, eu sou mestre e senhor, todo mundo aprendeu? Pode ir para casa. Não, ele parte para a aplicação. É isso, irmãos, que faz a diferença no ensino bíblico. Quando a gente é confrontado. Vocês já repararam que o nosso devocional seguiu a linha, devocional que nós produzimos com a ajuda de diversos irmãos agora, seguiu a linha do devocional que nós tínhamos antes. Qual é? Você tem o texto bíblico, você tem uma exposição que ocupa 2/3 do espaço na explicação daquele texto, certo? E lá na parte negrito você tem o quê? Perguntas aplicativas, geralmente. Algumas vezes não são perguntas, são declarações, mas são o quê? Diante do texto de hoje, você tem feito tal e tal coisa. Você tem agido assim, certo? Você tem parado de colar na prova. Você tem deixado de fazer isso. Você tem tratado melhor o seu cônjuge. Você quer não ser incomodado pelo devocional? Quando acabar a parte sem negrito, você para. Porque ali só tem informações bonitinhas, tem coisa legal. Olha como eu sou esperto, decorei tudo isso aqui. Olha como eu sou inteligente. Mas quando a gente passa para a parte em negrito, irmãos, aí a giripoca canta. Aí o negócio é diferente. É claro, meus irmãos, que um coração contrito, quebrantado, uma mente realmente piedosa, dedicada a Deus, já é confrontado quando você lê a primeira parte. A segunda só é a martelada final na cabeça do prego. E é por isso que eu insisto. De vez em quando eu vejo, irmãos, vejo no meu grupo de vida particularmente, o irmão abre o devocional lá, ele está em branco. Ele fez devocional porque está compartilhando o devocional, certo? Mas eu quero aqui publicamente insistir com os irmãos. Usem as linhas, que a gente abre mão de espaço para texto,
para deixar para você escrever? Porque já me perguntaram isso, pessoas de outros estados. Pastor, gostei muito do devocional, parabéns, Deus abençoe, glória a Deus, só deu glória para... Mas não seria bom ter mais texto, mais volume e tal? E aquelas linhas lá, a pessoa pode escrever em algum lugar, não vai escrever. Se não está escrevendo ali, dificilmente vai pegar um caderno, fazer no celular, não vai escrever. Sabe por quê, meus irmãos? Que aquelas linhas são necessárias? Porque você precisa responder aos questionamentos que o texto está trazendo e aplicar à sua vida. Porque, por exemplo, se o texto está falando, diante desse ensino, quais são algumas áreas aonde você tem que verificar se a sua moral ou a sua ética está de acordo com aquilo que Jesus está ensinando? Então, o que eu vou colocar na parte ali embaixo é diferente, provavelmente, daquilo que você vai colocar. É a parte, meus irmãos, onde os nossos devocionais se afastam, porque eles vão se personalizar para as lutas e dificuldades da sua vida. Eu costumo sempre dizer, o antigo devocional, irmãos, ele chamava-se diário de hora silenciosa, né? Eu não usei esse mesmo termo, nesse agora, mas eu sempre usava a palavra assim, diário, eu sempre aprendi que é uma coisa particular. Irmãos, eu posso falar para vocês tranquilamente, eu jamais li o devocional da minha esposa. Jamais abri para ler o devocional da minha esposa. Porque eu tenho falado isso desde que nós começamos com essa prática, que esse é o momento seu e Deus, onde você deve ali colocar coisas, porque, eu não sei se você já experimentou isso, uma coisa é pensar, mas quando você escreve os seus pensamentos, a experiência muda significativamente. Então, deixo aqui, meus irmãos, de novo, o meu apelo, a minha instrução, a minha exortação. Não faça um devocional meia boca. Pare e escreva ali. Minha sugestão sempre é em forma de um diálogo com Deus. Senhor, vírgula, porque é um apóstolo, desculpa, um vocativo, né? Deixe seu professor de português feliz da vida. Senhor, vírgula. E aí você escreve a sua interação com aquilo que Deus está ensinando naquele dia. Ok? Seguindo lá, meus irmãos, Mateus 7. Bem, esse é o nosso próprio texto, né? Mas vamos lá, no meu próprio Sermão do Monte, texto pelo qual nós já passamos, ainda algum tempo atrás. Versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ok? Então, meus irmãos, em resumo, Jesus é este Senhor e seu ensino deve ser não apenas conhecido, mas deve ser praticado, deve ser obedecido por nós. A autoridade de Jesus como Salvador, ponto número 4. Ele foi capaz de declarar quem era bem-aventurado e quem não era. Apontou a porta estreita para a salvação, reivindicou o direito de perdoar pecados e concedeu salvação. De novo, de volta ao capítulo 7, ele fala, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Essa parte, meus irmãos, de Jesus como Salvador é muito interessante, porque não foi nenhuma, nem duas, nem tantas vezes que eu encarei pessoas que, quando a gente falava, discutia alguma coisa a respeito do que é certo, do que é errado, do que é isso, do que é aquilo, e se fala, por exemplo, a palavra inferno, lá vem alguém dizer assim, eu não creio nisso. E aí que você mostra que Jesus falou sobre isso. Não, mas esse não é o Jesus que eu creio. Aí você tem que perguntar para a pessoa, quem é o Jesus que você crê? Da onde ele saiu? Porque existe, meus irmãos, uma única fonte para nós conhecermos a Cristo Jesus. E eu queria saber de onde essa outra fonte que a pessoa teve. E a fonte é simples. Seus próprios desejos. Seus próprios gostos. Irmãos, isso não é incomum. Nós, seres humanos, idealizamos as pessoas.
Um alerta aos solteiros. Case com uma pessoa real, não com uma pessoa idealizada. Se você criar uma persona, usando talvez até o rosto e o físico daquela pessoa, mas no comportamento, no caráter, é uma pessoa completamente diferente, eu não dou uma semana para você se decepcionar. Porque você está casando com uma ideia e não com uma pessoa de verdade. E é por isso que esse pastor usa sempre o mesmo material no aconselhamento pré-matrimonial. Quando pecadores dizem sim. Para que logo do começo você aprenda, eu até mencionei agora no aconselhamento que estou fazendo, só tinha um não pecador disponível para as mulheres casarem. E ele decidiu não casar. Eu estou falando de Jesus, se alguém está na dúvida. Todos os outros homens que estão disponíveis, infelizmente, caem na outra categoria, de pecadores. Já nós homens, nem temos alternativa, porque nunca houve uma mulher não pecadora. Nem Maria, por favor. Ou seja, você tem que entender que essa ideia dessa pessoa maravilhosa, que vai sempre se comportar de maneira linda, cheirosa, cortês, ela só existe em um lugar, na sua imaginação. Porque na vida real, certo? Você vai casar com um casca grossa, uma carne de pescoço. Você acha, esse é o problema, irmãos, todo mundo acha que vai casar com uma minha picanha. Você, na verdade, está casando com chambari. Esse é o problema. Aí quando você vai mastigar o chambari, ele não é, né, aquela maminha que desmancha na boca, você... Uma coisa está errada isso aqui. A gente vê isso no aconselhamento. Há um problema com o casamento. Não, não há um problema com o casamento. O problema é você. Ou vocês. Certo? Ou seja, meus irmãos, quando nós vemos Jesus como Salvador, a gente aponta na sua autoridade a nossa necessidade de ser constantemente redimido. Porque, como a gente sabe, nós já fomos salvos, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós estamos sendo salvos. Porque essa é a ideia da santificação. Nós somos declarados santos no ato da conversão, mas nós não estamos sendo santificados, certo? E futuramente, na glorificação, nós não vamos estar definitivamente santificados? Ótimo. Então, nesse processo, a gente precisa da redenção constantemente. E a gente precisa escolher o caminho estreito a cada dia. 2 capítulos para frente, capítulo 9, versículos 2 a 6, nós temos esse texto do paralítico, onde alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E aí você sabe, ele pegou e a multidão ficou glorificando a Deus. Ou seja, Jesus usa aí, meus irmãos, o milagre para autenticar o seu ensino. E o seu ensino era a respeito de quem era a sua pessoa, de que ele era de fato o próprio Deus. Porque, veja bem, meus irmãos, quando os fariseus, na verdade são os mestres da lei, os escribas, né, particularmente, quando eles falam só Deus pode perdoar pecados, eles estavam errados? Não! Eles falaram certo, só Deus pode perdoar pecados. Eu até diria, acertou na mosca. Então, né, acompanha aí, vê se vocês conseguem. Se eu estou perdoando pecados, silogismo simples. Eu sou Deus. Entenderam agora? Mas eles não conseguiam, meus irmãos. E aí Jesus usa este sinal para mostrar, para mim, que sou Deus, tão fácil é perdoar pecados, como curar uma doença que naquela época, com certeza, bem, até hoje, uma paralisia era algo completamente incurável. A autoridade de Jesus como juiz. Ah, tá vendo? Esse é o Jesus que o pessoal não gosta. É o Jesus que o pessoal não se agrada. Jesus pregou o Sermão do Monte ante o sombrio cenário do juízo vindouro.
e colocou-se no papel de juiz. Será de Jesus o direito de decidir o destino dos homens, aqueles que serão banidos de sua presença. Inclusive, isso está aí pouco acima do nosso texto de hoje, lá nos versículos 22 e 23. Particularmente no 23, meus irmãos, ele diz: então lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Perceba, meus irmãos, que esse é outro assunto que está sendo banido de nossos púlpitos. É engraçado que as pessoas falam assim, só Deus pode julgar. Mas quando a gente fala que Deus vai julgar, as mesmas pessoas dizem, eu não creio nisso. Peraí, é uma coisa ou outra. Mas quando elas falam só Deus pode julgar, meus irmãos, de fato eles estão querendo dizer o quê? Aqui, né? Só Deus pode julgar a intenção do meu coração, se eu sou sincero, se eu não sou. Mas quando passa para a questão eterna, é incrível, queridos, como cada vez mais o inferno está sendo, ou estão tentando ser apagado. Literalmente tem gente escrevendo livros sobre isso. Aqui no Brasil, Ed Renekiewicz é um dos que, nos seus sofismas e na forma rebuscada, inteligente, entre aspas, com que ele prega, ele já negou a existência de um inferno. Ele fala e dá volta e rebusca, e cheio de rococó, e no fundo, seus seguidores têm negado a existência de um inferno, em diversos níveis. Alguns chegam pelo menos ao ponto de dizer, até existe, mas vai ter bem pouca gente lá, você tem que ser ruim. Hitler ruim, para poder ir para lá. Mas se você é uma boa pessoa, se você é um ignorante lá, né, indígena no meio da mata, um aborígene lá na Papua Nova Guiné, ou um animista lá na África, que Deus é esse que condenaria uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa... David Platt, que a gente já leu o livro dele uns anos atrás como livro do mês, o Siga-me, né? David Platt, ele tem um vídeo, uma mensagem que é muito interessante, que de vez em quando as pessoas perguntam para ele, o seu Deus vai condenar uma pessoa inocente? Aí ele responde assim, não. Se você encontrar uma pessoa inocente, quer seja na cidade ou na mata, essa pessoa está completamente salva. O problema é que você não vai encontrar essa pessoa. Não pelos padrões da palavra de Deus. Só existiu uma pessoa inocente, só existiu uma pessoa justa. E ela morreu na cruz no nosso lugar. Porque Romanos capítulo 1, meus irmãos, diz que a revelação tira toda desculpa do ser humano, a revelação geral, a natureza, a criação, e mostra que existe um Deus. E ainda assim, ao longo da história, mesmo, meus irmãos, lá nos primórdios, quando as histórias da criação e do Gênesis ainda existiam rondando em muitos povos, ok? Eles criaram narrativas alternativas de seus próprios deuses, porque lhes era conveniente. E começaram a corromper até o entendimento do Deus verdadeiro em uma alternativa a ele, porque lhes era conveniente. Então o ser humano escolhe esse caminho e aí ele vai, infelizmente, ter que se encarar com Deus como o seu juiz. Número 6, meus irmãos, falta pouquinho aí. A autoridade de Jesus como Filho de Deus. Em todo sermão, Jesus ensinou doutrina compreensiva de Deus. Deus Criador, sustentador, justo e Pai. Vou ler alguns textos aqui, Mateus capítulo 5, 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Mateus 5,48 e depois 6, 4, não é isso? De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, Pai nosso, né? Que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mais adiante, versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o
pedirem. Versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E agora 7, versículo 11. Está no finalzinho aqui no meu texto. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Jesus se apresenta como Filho de Deus e é aquele que, por causa dele, nós podemos nos tornar também filhos de Deus, que é outra coisa que nossa sociedade não aceita, né? Desde pequeno, eu estou na fila da escola e alguém fura a fila ou tenta furar e alguém grita lá, ei, ei, também sou filho de Deus. E achava isso interessante, meus irmãos, e quando alguém falava perto de mim, na escola, eu usava como uma oportunidade de evangelismo. Eu estava lá, né, tal. Eu sempre fui assim, muito grande, só que não. Eu estava lá, eu que não vou ficar dando grito, chamando a atenção para mim, né. Eu estava lá pequenininho, magrinho e tal, mas alguém do meu lado gritava, ei, tá furando a fila por quê? Eu sou filho de Deus também. E às vezes eu aproveitava essa oportunidade e chamava assim, você sabia que isso aí não é verdade? Como assim? Eu gostava quando alguém falava do meu lado, porque era a oportunidade de encaixar e explicar para a pessoa o que a Bíblia fala de verdade. Que somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos por causa do Senhor Jesus. 7, irmãos, finalmente, a autoridade de Jesus como Deus. Jesus diz que são bem-aventurados os que, por causa dele, forem perseguidos, assim como os profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos por sua fidelidade a Deus. Jesus declara os discípulos equivalentes aos profetas e ele mesmo é equivalente ao Pai. Então, um dos textos que ele coloca aí é Mateus 5, 11 a 12. Vamos abrir lá, mas para terminar, Jesus diz que é preciso chamá-lo de Senhor e também fazer a vontade do Pai para entrar no céu. Jesus não deixou dúvida quanto à sua equivalência em essência, eu acrescentei esse parênteses aí, com o Pai. Porque em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Ok? Vamos lá para Mateus capítulo 5. Versículo 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma, aqui que está a dica, irmãos, do nosso ponto 7, da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, o que ele está dizendo aqui? Versículo 11. Vocês serão perseguidos por causa de quem? Por minha causa, por causa de Jesus. No versículo seguinte, olha a sutileza desse ensino, irmãos. No versículo seguinte ele diz, eles fizeram a mesma coisa com os profetas. Espera aí, Jesus não estava no Antigo Testamento? Estava, mas você entende o que eu quero dizer. Por que os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, irmãos? Por causa de Deus. Porque eles estavam profetizando que Deus ordenava e o pessoal não gostava disso. Eu falei domingo passado na mensagem que um deles era Acabe. Ele via a Elias como o perturbador de Israel. Acabe. Casado com Jezabel. E Elias que era o problema. Chega a ser hilário uma coisa dessa. Cômico. Camarada que havia destruído a nação, mas o problema era o profeta do Senhor. E por que ele estava todo seguro de si? Porque ele era cercado de bajuladores. Lembra da mensagem de domingo? Que falavam que ele queria ouvir, falsos profetas. Então, esse Elias, como Jeremias e outros eram perseguidos. Olha a equivalência aqui, meus irmãos. Serviam a Deus e eram perseguidos. Nós servimos a Jesus e somos perseguidos. Por quê? Silogismo simples, né? Jesus é Deus, é o próprio Deus encarnado. Mesmo que eu não precise explicar para nós que conhecemos os detalhes sobre Trindade, eu creio que nós entendemos o que está querendo dizer aqui. 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você entendeu aí a equivalência? Você chama quem de Senhor, irmãos, no texto? A Jesus. Mas você tem que fazer a vontade de quem? Do meu Pai.
Essa é a equivalência que a nossa lição está destacando. Que Jesus é o Deus encarnado, porque nós o chamamos de Senhor porque nós estamos o obedecendo. E nós o obedecemos fazendo a vontade de Deus. Gente, era tão no nariz o negócio, era tão na cara, que eu fico pensando quanto tempo os discípulos demoraram para juntar as peças, para ligar os pontos, para entender uma coisa e outra, certo? De que ele não estava na presença de qualquer um. Mas eles eventualmente entenderam, meus irmãos. É por isso que Tomé, na segunda aparição de Jesus, na primeira Tomé não está, lembra? Aí falam para ele, Tomé, vimos o Senhor. Aí ele fala, vocês estão bem? Comeram alguma coisa estragada? Vocês tomaram algum chazinho de cogumelo, alguma coisa assim, que não deveriam? Estão viajando? Se eu não o vir e não colocar a mão na ferida, é aqui mesmo, tá, irmãos? Não é aqui não, tá? Mão na ferida e no seu lado, eu não vou crer. Passado alguns dias, diz o texto, o Senhor se apresentou no meio deles novamente. Tomé estava lá. E o Senhor, meus irmãos, como sempre, ele não deixa barato. Tomé, põe a mão aqui. Tem até um quadro, irmãos, da Renascença, em que está Jesus, naquele tipo de quadro da Renascença, né? Com um manto branco e tal, e ele mostrando as feridas, e Tomé, meio com cara com quem diz, eita, podia ficar sem essa, né? Colocando a mão na sua ferida, e ele mostrando também a sua lateral. E aí o que Tomé fala, irmãos? Uma das frases mais tremendas da Bíblia. Testemunho de Jeová odeia esse versículo. Senhor meu e Deus meu. Eles adulteraram esse texto, meus irmãos, porque ele é, de novo, tão na cara que é impossível. Eles colocaram como se Tomé estivesse apenas, tipo, exclamando, oh, meu Deus, é você mesmo. Não. Ele está usando, irmãos, como um vocativo. Ele está falando com Jesus. Senhor meu e Deus meu. Eu tenho um livro, que o autor era testemunho de Jeová e conhecia grego, latim, hebraico, porque estudou em colégio de freiras. Na Espanha, claro, né? Não no Brasil, que nem sei se eu ensinava aqui no Brasil em algum momento. Enfim, quando ele se formou, ele continuou estudando grego para não perder. Quando ele chega nesse texto, irmãos, de João 20, se não me engano, 21, quando ele chega nesse texto, ele estava sentado no sofá, um sofá. Ele escreve isso no seu livro, chama-se Pai, Onde Estão Teus Filhos? Era publicado pela editora Vida, infelizmente está fora de prelo. Quando ele chega nesse texto, lendo no grego, ele lê, Kyrios moi, kai theos moi, Senhor meu e Deus meu. Ele cai para trás e derruba o sofá. E aí ele cai no chão de joelhos, pedindo perdão ao Senhor por aquilo que havia ensinado durante todo o seu tempo na torre de vigia. Eu tive contato com esse irmão há uns 7, 8 anos atrás. Ele ainda é vivo, mora na Espanha, escritor de política, de outras coisas também. E é incrível, meus irmãos, como se complica o simples. E aí se cria uma heresia que tem, infelizmente, desencaminhado tanta gente. Então, a autoridade de Jesus, queridos, é porque ele é o próprio Deus. Bem, nossa conclusão, esse fenomenal pregador é Jesus. Para quem ainda não havia pescado nosso título da lição. Ele ensina com autoridade de Deus e declara a lei de Deus. Ele espera que as pessoas edifiquem a casa das vidas sobre as palavras dele. Ele é o Senhor que deve ser obedecido, é o Salvador que concede bênçãos. Não se pode fugir dos seus ensinamentos e das implicações decorrentes de segui-los ou não. Não há alternativa senão aceitar a Jesus ao pé da letra, sem restrições. Irmãos, essa é a minha, essa é a sua, essa é a nossa busca diária. Aonde a minha vida não está de acordo com aquilo que o meu Senhor tem me ensinado. Nós não fomos chamados, irmãos, Deus não tem compromisso com o seu conforto, com a sua felicidade, com o seu contentamento pessoal. O compromisso de Deus é com a nossa santidade, em a pessoa de Cristo, do Messias, de Jesus, ser formado em nós. Aliás, este é o real significado de Romanos capítulo 8, quando diz que todas as coisas cooperam ou trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. A ideia ali não é o bem que você tem na mente, o melhor para você, a sua felicidade, o casamento dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos, ou o que quer que seja, não importa. O bem ali é que, não importando a circunstância na sua vida, ou na minha, Cristo seja formado em nós.
A imagem do seu filho, como diz um contexto. Eu gosto dessa frase, irmão, não se pode fugir dos seus ensinamentos e das implicações decorrentes de segui-los ou não. É importante que o autor está colocando que há implicações dos ensinamentos boas quando nós os seguimos. Nós somos abençoados, nós temos uma vida realmente abundante, como também há implicações quando nós não os seguimos. E isso, é claro, se manifesta diariamente na nossa vida, na nossa rotina. Nosso último slide, irmãos, planos da nossa revista. 3 perguntas a respeito dessa matéria. Como eu tenho encarado a doutrina de Jesus? Com um respeito burguês e conformista ou como o único caminho de Deus para a minha vida? Eu creio que por burguês e conformista ele está se referindo àquela ideia superficial, sem um envolvimento pessoal. Creio que seja isso, porque é tanto quanto encriptado nessa frase, mas contrastando com a outra parte, o único caminho de Deus para a minha vida. Eu tenho apenas encarado como uma coisa para os outros, superficial, que não atinge a minha vida, ou eu tenho de fato modificado a minha vida à medida que eu vou conhecendo mais sobre o que Jesus tem falado. Agora, é fato, meus irmãos, quando você já tem uma par de anos, como a maioria de nós aqui temos, conhecendo o Senhor, infelizmente, nós ainda somos mais culpados, porque qual é a última novidade que você ouviu? Tivemos uma conferência 3, 4 semanas atrás, você ouviu alguma coisa nova? Você ouviu alguma coisa nova nesta matéria? Estamos indo para a 6ª mensagem de Tessalonicenses. Qual foi a novidade que você ouviu? A resposta a essas perguntas é não, nenhuma, nada. O que nos mostra, irmãos, que nós somos responsáveis em voltar aquilo que nós já conhecemos e transformar em o único caminho de Deus para a nossa vida. 2. No mundo de tantos conhecimentos e filosofias, quem realmente tem dirigido a minha maneira de pensar, sentir ou agir? Irmãos, aqui novamente a minha preocupação com os jovens, principalmente adolescentes, uma vez, queridos, que cada vez mais presente a falta de firmeza nas nossas igrejas de ensinar um pensamento, uma cosmovisão cristã que faça as pessoas compreenderem que existe resposta para as mazelas do mundo no Evangelho. As respostas não estão nas ideologias, as respostas não estão em nada que o homem possa criar. E aí nós precisamos fornecer esse ensinamento aos nossos filhos, porque tem uma frase, irmãos, que eu vi quando era bem novo, né? Tinha uma propaganda no Rio de Janeiro, que era assim: seja um amigo do seu filho antes que um traficante o adote. A preocupação naquela época era a quantidade absurda de crianças, particularmente em áreas de risco, né, de pobreza, que eram conquistadas, falta a minha palavra, influenciadas, alistadas, né, alistadas pelo tráfico. E era assim, era muito complicado, irmãos, porque ele via o pai lutando para poder sustentar a família com salário mínimo, 2 salários mínimos, e ganhava para ser vapor do tráfico R$1.000, como quem tinha feito nada. Então, era muito complicado isso, então você precisava dar uma firmeza moral e ética a essa criança para que aquilo não a conquistasse. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que é bem improvável que nós estejamos, nossos filhos, correndo risco disso, creio eu, mas há outras coisas, há outros perigos na nossa sociedade que nós precisamos criar os nossos filhos com a compreensão bíblica de como a gente está longe disso. Então, eu assisti um vídeo de uma mãe, eu publiquei inclusive na época nas redes sociais, testemunho verdadeiro, aconteceu com ela, como diz o outro, fato verdadeiro, né? Uma coisa não precisa da outra, mas só para reforçar. Onde ela contava com uma filha de 18 anos, entrou numa universidade federal, sempre elas, né? E em um semestre ela se transformou numa absoluta e completa estranha. Absoluta e completa estranha. Não que aqui tenha alguma crítica, se você quiser pintar o seu cabelo da cor que for, mas a menina que sempre andou de uma maneira modesta, uma maneira começou a usar roupas escuras, cabelo colorido, uma pintura que parecia que ela tinha saído de um filme de terror. Aí ela colocou um piercing,
O ponto aqui, meus irmãos, não são essas questões aí. São sintomas de uma coisa pior. E ela começou com aquela, como é costume, irmãos, na sociedade, na juventude de hoje, protestar contra a riqueza, usufruindo dela. Porque ela tinha, né, o carro que a mãe emprestava para poder ir para a faculdade, a gasolina paga, a comida na mesa, mas protestava, porque nós temos muito aqui, tem tanta gente passando fome. É o famoso socialista de iPhone, né? Deixa eu postar aqui no meu iPhone 30, sei lá que número que essa desgraça está, que eu estou muito braba com a sociedade. Então, meus irmãos, não existe vácuo. Se a mente dos nossos jovens não estiver ocupada com uma cosmovisão cristã, a Bíblia não é apenas religiosa, espiritual nesse sentido. Ela afeta todas as áreas da experiência humana. Se você é um mau profissional cristão, você conhece pouco de Bíblia. Se você é um mau cidadão, sendo cristão, você conhece pouco de Bíblia. Eu fico impressionado, irmãos, quando você tem um crente, por exemplo, que é sugismundo. Você sabe o que significa sugismundo, né? Cascão. Joga lixo na rua, que não cuida das coisas. É impressionante, meus irmãos, que a nossa sociedade, outro dia tem um camarada colocando as coisas lá no supermercado e caiu um pouco. Aí eu peguei, 1, 2, 3, e entreguei para ele. Só faltou vir uma banda, confete, né, reportagem, pela coisa absolutamente incrível que eu fiz. Catei 5 legumes no chão. Chega a ser ridículo como a nossa sociedade não consegue entender o que é bem comum e o que é fazer o bem aos outros. Pior ainda, meus irmãos, quando nós, como cristãos, vemos uma pessoa, né, um trabalhador que está ali, ganha mal para dedéu, fazendo o seu trabalho, as coisas caem e eu faço assim. Isso não é meu problema. Está lendo pouco Bíblia. Está conhecendo pouco da fé cristã. Portanto, nossos filhos, nossos descendentes precisam conhecer bem, para que quando chegue lá, o professorzinho mequetrefe não consiga fazer a cabeça deles. Muito pelo contrário. Estava ouvindo de um colega, meus irmãos, que teve um professor, faz uns 6 anos, teve um professor de sociologia que fez uma queixa formal contra uma ovelha dele, um rapaz da igreja dele. Por quê? Primeiro, como é que é o nome mesmo da lista de livros que dá sílaba? Que dá livros que você tem que ler, material que você tem que ler numa matéria. Ajuda quem nunca foi para a universidade, por favor. Tem um nome que dá, né? Carta, é isso? Hã? Sei lá. Sei que é a lista do que eles tinham que ler. Tem um nome específico na universidade. Ou não tem, eu talvez esteja tirando da outra língua que eu falo. Enfim. Então estava lá e só tinha autor esquerdista. Só tinha autor esquerdista. Burke não passava nem perto de lá, que é um autor conservador. Então, ele leu tudo que o professor deu. E aí, com a ajuda de outros, ele fez a sua própria lista, sua própria bibliografia, vamos usar isso aí, já que eu não lembro do outro, de autores que estão do outro lado, pensam diferente. E aí, quando o professor começava, porque fulano de tal e tal, porque Foucault e barará, ele, professor, mas essa tese já foi refutada por... Ele era a pedra. Isso, irmãos, segundo meu colega, tranquilamente, sem agredir, ele apenas dizia, professor, muito interessante isso que ele falou, mas essa tese sociológica já foi refutada. No estudo tal, ele se preparava para a aula, para que ele não fizesse apenas aquela doutrinação na cabeça dos seus alunos. Porque o problema, meus irmãos, não é se você crê num lado ou não crê outro, é você não, porque o nome é universidade. Só que, de fato, não é universidade. Especialmente nas áreas humanas, apenas um discurso acontece. Por que esse jovem, meus irmãos, sabia julgar entre um pensamento e outro como um sendo melhor do que o outro? Porque ele foi, por outro lado, doutrinado com o pensamento de direita? Não. Nunca caia no erro de achar que o conservadorismo moderno e o pensamento de direita é necessariamente cristão. Ok? Nunca caia neste erro.
Nunca caia no erro de achar que qualquer governo de direita necessariamente é cristão. Às vezes está muito longe do cristianismo. No caso desse jovem, ele pôde julgar porque na igreja dele, ele teve um bom pastor, um bom ensino bíblico, um bom ensino teológico, que deu a ele uma boa cosmovisão, e em casa também, para que ele pudesse saber o que é uma coisa e o que é outra. Porque nós temos, irmãos, esse mundo, como diz o texto, com muitos conhecimentos, muitas filosofias que querem dirigir a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Ok? 3. Como eu tenho encarado o desafio de ser sal da terra e luz do mundo? Voltando para várias lições atrás, irmãos, a ideia aqui é, eu tenho uma postura conformista, acomodada, aonde, lembrando o que vimos hoje, a palavra tem me confrontado, mas eu acho que não precisa disso. Isso não tem nada a ver. Acho que isso é exagero. O fato é, meu querido, que talvez essa seja uma das razões por que você tem evitado, por exemplo, preencher aquelas linhas no seu devocional. Porque você acaba, como se fosse uma forma de contrato, você acaba se comprometendo com o que você escreve. Acaba se comprometendo, endereçando e mencionando coisas e áreas da sua vida que precisam ser modificadas. Agora, a verdade é, e nunca vai ser diferente, que sem mudança de vida, eu jamais serei sal da terra, eu jamais serei luz do mundo. Eu posso ser chamado por Jesus assim, esse que ele faz no texto, né? Vocês são, mas ele também fala no texto, irmãos, que a luz pode ser escondida e que o sal pode se tornar insosso. E como é que a luz é escondida, irmãos? E quando é que o sal se torna insosso? Quando ele não faz ou não... O que nós acabamos de ver hoje não participa dessa transformação que afeta a vida de outras pessoas. Quando a gente se mistura. Recentemente vieram me pedir voto, né? Estamos naquele ano. E é um ano de eleições majoritárias, onde não é só para vereador e prefeito, né? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos. Acho que contei certo. E aí eu perguntei, tá, não garanto nada, mas com quem que você está andando? Aí ele mencionou, não vou dar aqui nomes aos bois, irmãos, mas só com gente que é, como diz o ditado, mais sujo que puleiro de galinheiro. Aí eu falei para a pessoa, olha, você não me leva mal, mas a minha mãe me ensinava o seguinte, diga-me com quem tu andas. Então me perdoe, mas eu não tenho condição de lhe apoiar. Enquanto que o seu voto estiver favorecendo esse camarada, não, de jeito nenhum. Outro veio me pedir também, saindo pelo PSOL. Eu falei, querido, o dia que eu votar num partido que no seu nome tem uma das filosofias que mataram milhões dos nossos irmãos, você pode me internar. Pode me internar, porque eu perdi completamente o meu juízo. Ah, mas não é bem assim, nós somos na democracia. Não importa. Você não sairia para um partido chamado Partido do Nazismo e da Solidariedade. Mas sai para um partido que defende o socialismo ou mesmo o comunismo. O ponto aqui, meus irmãos, é o sal e luz vai se posicionar ética, moral. Você não precisa se envolver em política para se posicionar politicamente. Infelizmente, irmãos, muitos anos atrás, e eu compartilho um pouco dessa visão, os cristãos eles se isolaram numa ilhazinha. Só faltava a gente dar uma de Amish, né, e comprar um pedaço de lavrado e morar todo lá isolado e tal, e separado da sociedade. Que é o contrário do que o Senhor orou por nós em João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Em 1800 e pouco, irmãos, o tráfico escravo acabou na Inglaterra, porque o nosso irmão, William Wilberforce, se envolveu, ele tinha uma vocação pastoral, e John Newton, o autor de Amazing Grace, disse para ele, existe mais de uma forma, chega a me arrepiar um negócio desse, mais de uma forma de servir a Deus. E ele foi membro do parlamento britânico,
E durante um montão de tempo, que eu nem lembro mais quanto, mais de 10 anos, se não me engano, 20 anos, ele bateu ano após ano, tentando passar a lei do encerramento do tráfico escravo. Não foi ainda a lei da libertação, mas das colônias britânicas, né? Mas acabou aí o tráfico de escravos, acabou. E John Newton sabia do que estava falando em apoiar William Wilberforce, porque ele havia sido capitão de navio de escravos antes de se converter. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que a nossa, inclusive, está no nosso boletim de hoje, se eu não me engano, a frase do Tim Keller, que fala sobre a nossa profissão. Há mais de uma forma de exercer a nossa vocação. E o ponto aqui é, você tem sido, aonde você está, no seu meio de trabalho, o diferencial, aquele que se distancia do mal profissional. Porque, como eu disse agora há pouco, meu querido, se você não tem sido um profissional que glorifica a Deus como cristão, você não está lendo a Bíblia direito. E essa é uma tarefa, meus irmãos, também para nós como sal e como luz do mundo. Amém? Semana que vem encerramos a nossa matéria. Nos 2 outros domingos, nós teremos intercâmbio das famílias, como já fizemos várias vezes, ok? Então, as nossas esposas dos presbíteros estão fazendo aí o sorteio, né? Não é atribuído arbitrariamente, aleatoriamente por sorteio, as famílias. E eu quero repetir, irmãos, aqui o seguinte: não é algo complicado, certo? Então, naquele dia, na sua casa, você ia fazer bife à parmegiana, certo? Correção, filé à parmegiana. Deixar bem claro, né? Quero nada não, né? Certo? E o irmãozinho lá ia fazer um frango assado maravilhoso. É só juntar um com o outro, tá, irmãos? Porque toda vez a gente explicar isso, porque o pessoal pensa assim, mas eu tenho que receber as pessoas, eu não estou preparado porque o meu talher de prata não veio, tal. Cancela isso, é coisa simples. Importante, irmãos, é a comunhão, até inclusive nesse Urim Tumim, desse sorteio, a gente se encaixar nas famílias, né? Aí pela soberania de Deus, tá bom? Pastor, mas vai cair uma família que eu nunca falei. Que vergonha. Essa igreja é enorme, né? Para você nunca ter trocado uma palavra com aquela família, com aquele irmão. E é para isso que a soberania de Deus vai nos ajudar. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Encerrar com uma última oração. Deus querido, o que nós temos a falar, Senhor, diante do texto do Sermão do Monte é a nossa admiração, nosso espanto da profundidade da Tua palavra. Como, ó Deus, nós podemos examinar a Tua palavra em 3 relativamente curtos capítulos e estarmos aqui há 32 domingos falando sobre ela. Obrigado, Deus, que ela é a Tua palavra, a luz para o nosso caminho. E que assim, ó Deus, a nossa luz possa influenciar nossas famílias, nossa sociedade, nossa igreja. Dá-nos uma tarde de descanso e que à noite possamos estar aqui para ouvir a Tua palavra novamente e celebrar o nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém.